Alô, gente de todo o meu Brasil, meus queridos irmãos e irmãs, aquele abraço desse que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Talvez você está me vendo pela primeira vez. Eu sou aquele que estive por quase 43 anos, 40 e mais, porque eu comecei em 77. 77 eu comecei dentro desse movimento. Mas em 2020 eu conheci a graça, eu com a minha esposa, e Deus me tirou. Foi Deus. Porque eu li, tudo que eu lia, eu entendia completamente errado. Eu lia e achava que esses homens que se diziam ungido de Deus, era mesmo ungido de Deus. Homens de Deus, eles eram homens de Deus. E na verdade, homem de Deus, só existe 9 homens dentro desse livro que recebeu esse título. E o ungido de Deus só teve um. Atos 10:38. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, com poder, a qual andou fazendo o bem a todos, porque Deus era com ele. Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu. O único ungido de Deus foi Jesus. E eu pensava que esses homens eram ungidos de Deus. A gente tinha um respeito por eles, uma admiração por eles. Acreditava em tudo que eles faziam, aliás, falava e mandava a gente fazer. A gente obedecia. Mas Deus me libertou através de quem? Dos nossos queridos irmãos da graça. São vários, principalmente o nosso irmão Geraldo Moraes. Devo muito a esse irmão. Nosso irmão Elcio, nosso irmão Levi, vários outros irmãos, o irmão Cláudio, muitos irmãos, o Lira, vários irmãos. Eu gosto de curtir, eu curto meus irmãos da graça, porque faz bem a mensagem, eu aprendo com eles. Não pensa que eu sou um sabidão. Eu tenho conhecimento, como eu disse, já fiz 3 teologia, 12 mestrado, né? Bíblia, centenas de livros e tal, mas a graça não tem nada a ver com o sistema. A graça é completamente diferente do sistema. Bem, e a mensagem que eu tenho para você, meu querido irmão, minha irmã, é esta. O título da mensagem é Eternidade. É uma palavra um pouco meio forte. Eternidade. Essa palavra assusta. O que quer dizer eternidade? A palavra eternidade é sempre. É algo que dura para sempre. É never. Nunca deixará de existir. Uma pessoa, ainda vocês podem ver que quando uma pessoa vai presa, existe, aqui no Brasil não há, mas aqui tem aquela bobeira lá de... Para mim aquilo ali é uma tolice. Dá 400, 500 anos de cadeia para um homem. Que é uma aberração. Então, a pessoa fica lá onde ela é um pouco sorte a pessoa. Então, se a pessoa toma prisão perpétua, como os Estados Unidos, é um país que tomar prisão perpétua é perpétua e acabou. Se for pena de morte, é pena de morte, não tem quem livra. Então, lá nos Estados Unidos existe lei. A lei lá funciona. Nos Estados Unidos e outros países mais funciona. Então, a palavra, muitas vezes, ainda que seja prisão perpétua, pode haver lá na frente, eles achar falha, que não foi bem assim, não ter prova suficiente, pode entrar algum advogado, pode livrar aquela pessoa. Mas a palavra eternidade é para sempre. E os pregadores costumam dizer, irmãos, você tem que ser fiel, porque se você não for fiel, você vai ser condenado. E você sendo condenado, você vai para o fogo do inferno. E você vai passar a eternidade toda lá dentro do inferno. E isso aterroriza o povo. Porque esses camaradas que pregam, ensinam dessa forma, não passam de terrorista. Porque terrorista não são só aquele que anda com a arma,
arrebentando aí hospital, aeroporto, estação de trem, tal, que vive escola. Não são esses somente os terroristas. Terroristas são aqueles que aterroriza a mente das pessoas. As pessoas, em vez de ouvir uma palavra de esperança, de vida, de consolo, aquela pessoa está carente. Aquela pessoa vai, porque a pessoa diz aqui: vou encontrar paz, vou encontrar alegria, vou encontrar gozo. Porque o povo ouvia as palavras de Jesus. O povo tem uma passagem, eu não me recordo bem, que mandaram buscar Jesus. E foram os guardas lá para prender. E quando os guardas chegaram lá, os guardas ficaram encantados e admirados pelas palavras que Jesus falava. Eles não conseguiram, voltaram para trás e disseram: olha, homem igual aquele, falar da forma que ele fala, ensinar da forma que ele ensina, é difícil. É difícil, nós nunca vimos tal coisa como esta. Porque o que Jesus falava entrava e descia lá no fundo da alma do homem. Porque as palavras dele, porque Jesus disse, lá João 6:63, as minhas palavras são espírito e são vida. Então as palavras de Jesus tinham vida. Ela entrava dentro do homem, rasgava o coração. O homem seguia, as mulheres seguiam, o povo seguia ele. Ele tinha que fugir muitas vezes da multidão, porque eles o seguiam, porque eles queriam. Não é somente a comida material, mas sim a comida espiritual. Porque o próprio Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra que procede diretamente de Deus. É esta palavra que preenche o nosso vazio. Você não ouve certas músicas, e aquela música, não importa a qualidade da música, isso é independente. Não, mas você tem que... Não, tem que ouvir hino. É música que fala das coisas. Não, não. Músicas que faz bem a nossa alma. Você ouve aquela música, aquilo te traz dentro de você uma paz, um alívio. Muitas vezes você volta e quer ouvir de novo, porque a música faz bem. Uma boa palavra faz bem. Então é disso, meu irmão, que a graça está aqui para isso. A graça não está aqui para combater ou querer fechar as denominações. Não, quem somos nós para fechar essa denominação? Existe aí denominação espalhada pelo mundo inteiro. O mundo inteiro é um mundo religioso. Cada nação tem uma denominação. Não precisa nem ser cada nação. Aqui nós vemos dentro da própria cidade, aqui, nós vemos denominação uma diferente uma da outra. Uma diz que é a única que está certa, que aquela está errada porque eles fazem assim, assim, assim. Mas, voltando para o que eu estava dizendo, que a palavra eternidade, ela tem chocado as pessoas. Porque a pessoa fala assim: se fosse uma coisa que eu fosse para esse tal de inferno, aonde o fogo não apaga e o bicho não come. Aí a falta da pessoa pensar assim, você vê como é que é as coisas, quando a nossa mente está fechada. Quantas vezes eu lia isso? Mas a mente está fechada. A mente só é aberta quando Deus, porque no capítulo 1 de Efésios, e versículo 18, Deus trabalha aqui, ó, no seu entendimento, no seu raciocínio. Você tem que raciocinar. Não, o fogo não se apaga e o bicho não morre. Você vai ficar eternamente no inferno. Por que ele fala você? Por que ele não fala assim nós? Por que não inclui ele? Vocês podem ver que a maior parte desses camaradas, desses xerifes, eles nunca eles colocam eles junto. Irmão, se nós não tomar cuidado, nós não fala nós, não é fácil. Vocês, quem está em pecado.
Quem está em pecado, vem aqui na frente. Quem está em pecado, vem aqui pedir perdão. Mas e ele? Será que é o único santarrão que tem lá dentro é ele? Como eu ouvi uma certa vez ele dizendo assim, a igreja está em pecado. Todos que estão em pecado, vem aqui na frente. Eu quero que a igreja venha aqui na frente, porque nós vamos agora, hoje é dia do pão com suco. O dia do pão com suco, todo mundo tem que consertar. Aí que a igreja toda vem na frente. Aí a mulher desse camarada, esse tal de pastor, olhou para ele e falou assim, e você? Você não vai descer lá embaixo também? Ah, mas por quê? Você também está em pecado. Aí ele ficou meio sem graça e falou, mas ué. Pensa que você é o que você é? Você é igual um outro. Aliás, é o pior. Pior dentro de uma chamada igreja evangélica é aquele que é considerado como fundador e presidente. É o pior que tem dentro lá. Porque é aquele que mente para o povo que toda oferta e contribuição é para Deus. Como se um anjo viesse de tempo em tempo, como aquele anjo que vinha de tempo em tempo agitar aquela água naquele tanque de Betesda. Então, que um anjo vinha com a bolsa, com a mala, pegava o dinheiro e subia e levava lá para o céu, lá tinha um banco lá. Deus precisa desse dinheiro lá no céu. Mais ou menos, pelo que eles ensinam. Bem, mas nós olhamos que a eternidade, nós devíamos pensar assim, espera um pouquinho. Nós vamos para a eternidade. O bicho não morre, o fogo não se apaga. Mas, se nós vamos para o túmulo, e o nosso corpo se desfaz no túmulo, o que vai sobrar para o inferno? O inferno vai levar o quê? Nós lia lá, Eclesiástico 12, 7, que o espírito volta a Deus, que é de Deus. E o corpo volta à terra e vira terra. Vai sobrar o quê? O que sobra para o inferno? Mas existe uns camaradas, por falta de conhecimento, eles têm uma saída, irmão, mas é a alma que vai ser condenada. Aí você fala, o que é alma? Não tem explicação. A alma é o sopro de vida. Ué, sopro pode ser condenado? Já viu sopro? É, porque Deus fez Adão e soprou na nariz. Então a alma é o fôlego de vida, é o sopro de vida. E sopro pode ser condenado? Pode sofrer alguma consequência? Então é falta do quê? De entendimento. Então por isso que nós, principalmente eu, gosto de falar e citar os capítulos e versículos onde está, para que você pode me ouvir e ir lá e consultar. Eu não vou dizer que de vez em quando, às vezes eu dou alguma erradinha, isso é comum. Bem, mas agora olhando para a eternidade, finalizando com isso. Eu li um livro, eu gostava muito de ler. Eu li um livro que falava sobre eternidade. E nesse livro dizia assim, para assustar, para colocar mais terror no povo, esse tal de livro, que é uma coisa que eu achei que nem devia ler livro nenhum, porque nenhum livro presta, porque todos os livros é tirado da autoria deles. Eles colocam lá mais ou menos 50%, 60%, 70%, tirando aqui de dentro. Depois eles acabam de preencher o resto com bobageira. É, porque eu comecei assim, porque eu tive um chamado de Deus, eu comecei com uma igreja pequena, hoje eu tenho tantas igrejas, porque hoje eu sou, porque hoje eu tenho programa de rádio, hoje eu sou conhecido, porque hoje, e assim por diante. Ele só fala dele. Porque Deus tem me usado, porque papapá. Bem, então esse livro dizia assim, irmão, eu vou dizer para você o que é eternidade. Eu vou fazendo aqui uma comparação e eu vou passar para vocês o que é eternidade. Existe uma pedra na região da Ásia, lá, uma pedra de 150 quilômetros de distância, por centenas de metros de altura e milhares de quilômetros de largura. E essa pedra, ela fica ali naquele lugar e não tem como, né? São mais de 150 quilômetros de comprimento, por dezenas de quilômetros de largura, por mais de 1000 metros de altura. Essa pedra está ali. Ele falou, e a eternidade? Uma vez de 1000 em 1000 anos,
vem um pássaro amolar o seu bico, seu biquinho naquela pedra. O pássaro chega, amola o bico e volta. Passa mais 1000 anos, aquele pássaro vem e amola o seu bico naquela pedra. O dia que essa pedra se desgastar, veja bem como é que isso traz um terror na gente. O dia que essa pedra de 150 metros por dezenas de largura e altura e tal, o dia que essa pedra se desgastar, passou-se um dia da eternidade. Então aí você vê, fala, mas espera um pouco. Esse pássaro vem e passa o seu biquinho da pedra e voa, vai embora. Passa 1000 anos, ele volta. Aí mais 1000 anos ele volta. O dia que a pedra acabar, passou-se um dia da eternidade. Então, isso nos deixa aterrorizados. Isso é uma mentira? Isso é um absurdo. Quem é de Deus, nós não temos, como nós olhamos ali para 8, está bem claro, 8 de Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, que já não andam mais segundo a lei, mas segundo a Cristo. Porque a lei do pecado e da morte foi vencida por Cristo. Nós não temos mais nem condenação nenhuma, porque 2:14 de Romanos diz que o gentio não tem lei. Então esse negócio de condenação, de inferno, essas coisas é tudo blá 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 blá. Não existe nenhuma condenação. Se você está em Cristo, como eu estou em Cristo, você que é da graça está em Cristo, e muitos que não são da graça, que estão lá dentro desse sistema, são de Cristo. Só que estão com o véu. O véu está cobrindo. E eles não têm conhecimento. Eles continuam ali como escravos daquela religião. Porque a religião é como um vício. A pessoa vicia, beber, fumar, jogar, enfim, fazer todas as coisas por vício. E a religião é um vício. Chegou naquele dia, a pessoa tem gente que fala, não, eu não fico sem ir no culto um dia. O meu prazer é estar, como diz Davi, uma coisa pediu o Senhor, Salmo 27, versículo 4, uma coisa pediu o Senhor e buscarei, que eu estarei todos os dias na casa do Senhor, contemplando a sua formosura e aprendendo no seu santo templo. Me alegrei, Salmo 122, me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, chega às 7 horas, dá banho nas crianças correndo, 6:30. Já se apronta, muitas vezes, não vai dar tempo de jantar, vou jantar, eu vou voltar do culto. O que é isso? É fanatismo. O marido, mas hoje eu queria assistir meu jogo. Não tem de jogo não. Vamos para casa de Deus. Chega fim de semana, os meninos falam, eu queria ir no cinema. Não. Cinema não é um lugar para crente. Eu queria ir num parque. Não pode. É só ali, só. Então, eles estão em Cristo, mas estão com a mente tampada. Por isso que nós pregamos, muitas vezes, esse Evangelho da Graça. E sempre eu recebo aqui comentário. Olha, a primeira vez que eu te ouvi, eu era de tal, da congregação, da assembleia e tal. E hoje, Deus me abriu o entendimento. Hoje eu sou a nova criatura em Cristo. E a gente fica muito feliz por isso. Por isso que nós não podemos parar de anunciar, como disse o apóstolo Paulo, ai de mim, se eu não pregar o Evangelho de Cristo. Meu irmão, minha irmã, se você gostou, curte essa mensagem, divulga para os seus amigos, parentes, e nós estamos juntos até o dia que Deus nos permitir. Graça e paz para todos. Goodbye, goodbye.